Quer viver You have ou the look morrer? of a man who accepts what he sees because he is expecting Não to wake sei. up. Só sei que foi assim. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in rain. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Fala galera, meu nome é Maria Eduarda, eu tô aqui, sou o terceiro ano de Química no IF Campus Bom Jesus, eu tô aqui num lugar diferente. Pra você que não me conhece, sou host do IF Pro Mundo, que é um bate-papo com os egressos a fim deles compartilhar suas experiências, suas vivências no nosso campus e também falar como que a vida deles pro IF afetou o âmbito tanto profissional quanto pessoal e o que isso trouxe de bom pra eles. E hoje eu tô aqui com dois convidados extremamente profissionais e importantes, que são... Bem, e aí pessoal, não sei se vocês me conhecem, meu nome é Rafael Tardinho, eu sou o coordenador deste projeto, aquele cara que enche o saco da Tuda e da Vicky, que também tá aqui como sombra hoje aqui na gravação. É um prazer imenso estar novamente com vocês aqui, que já nos acompanham no nosso canal. Hoje a gente vai falar... O nosso episódio de hoje é sobre uma linha temática, dentre as 8 linhas temáticas que a gente tem do IF Pro Mundo. Vamos conversar com o Lucas, o egresso do curso de CTA, que vai trazer pra gente um pouco da jornada dele, os ganhos, dicas, insights sobre como é que ele, então, na sua trajetória, saiu do IF, né, em 2 momentos. Primeiro, ele é egresso do curso de Alimentos, do Ensino Médio Técnico Integrado, e depois também do curso superior de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Lucas, é um prazer imenso ter você com a gente aqui. Prazer é todo meu, gostaria novamente, né, de agradecer o convite. Eu sempre falo pra todo mundo, quando me convidam, principalmente quando o IF me convida, eu vou estar sempre lá. Então, se tiver que convidar de novo, eu volto novamente. Chegou uma vez, já era, tá? Agora vai ser, né, de 3 meses tá aqui com a gente. Exatamente. Então, eu queria te perguntar primeiro pra você contar um pouquinho pro pessoal como que foi a sua vida lá dentro do IF, porque, né, como o Rafa disse, você fez o ensino médio e depois voltou pro CTA. O que te fez escolher o IF, principalmente, né, de tantas escolas aqui em Bom Jesus? Então, pra começar, assim, eu preciso iniciar minha jornada um pouco antes do IF, antes que de ter entrado ali no ensino médio. Eu tive o privilégio, né, de estudar em escola particular, antes de entrar no IF. E escola particular é aquela coisa, né? Não sei se você estudou em escola particular antes, mas... Eu estudei. Você no Rio Branco. Escola particular é aquela coisa. Que já fechou, né? Que já fechou. Já. A minha, que eu estudei, não fechou ainda não. Mas escola particular é aquela coisa, assim, são turmas menores, é tudo, assim, muito... É bem diferente de uma escola pública, né? A gente teve o privilégio de estudar, né, em escola particular e pública, né? É bem diferente, assim, e eu não queria ir pro IF, eu não queria ir. Primeiro porque eu ia estudar o dia todo, eu estudava só de manhã e eu ia estudar o dia todo. Sou bem sincero, tá, gente? Então vocês chamaram a pessoa mais sincera por esse podcast. Excelente. E aí eu ia estudar o dia todo e eu falava, cara, não vai rolar isso, porque eu tô muito acostumado a estudar de manhã e tal. Mas ao mesmo tempo eu não gostava da escola que eu estudava. E enfim, eu não gostava daquele ambiente e tal. E aí eu falei, a minha mãe me obrigando a fazer a prova do IF. Na época, hoje ainda é prova, né? Faz prova. Sim, num processo seletivo. E aí minha mãe me obrigou aí, eu falei, cara, tá bom. Fui lá, dia da prova e tal. Fiz uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, que não façam, tá? Os jovens que estiverem me ouvindo, não façam, mas eu vou explicar pra frente por que não. Mas eu cheguei lá pra fazer a prova e aí eu fiz metade... Eu não queria passar, né? Então o que eu fiz? Eu fiz metade da prova. Essa é boa. E a outra metade da prova eu marquei qualquer coisa no gabarito. Uhum. Me arrependo, né, de ter feito isso, claro. Né, burlei ali o sistema, mas passei. Ou seja, era pra passar, né? Ou seja, você fracassou naquilo que você queria, que era não passar. Você passou. Exatamente. E aí passei, e aí depois que você passa, você vai, né? Não tem... passei no IF, não vou. Você vai pro IF. E aí eu fiz técnico em agroindústria, né? Que vocês acho que não pegaram, né? O técnico que já mudou tem bastante tempo, agora é técnico em alimentos. Como professor eu peguei, mas eles como estudantes não. Sim. Eu acho que você foi até professor da minha irmã e ela também fez técnico em agroindústria, Juliana Martins. Sim. E aí, não sei se a turma dela foi a última de agroindústria, enfim. Aí mudou pra alimentos, mas eu fiz técnico... Eu acho que sim, acho que ela estudou com o Rodrigo Portugal.
Se ela estudou com o Rodrigo Portugal, foi a última turma. Bem, não sei. não Memória sei. agora, Eu não né, sei. cabelo branco já deu. Mas aí eu fiz lá, comecei, né? Iniciei técnico em alimentos e IF. Hoje em dia, vocês têm muitas regalias, sabe? Porque na minha época, não sou tão velho assim, tenho 28 anos, mas na minha época de IF, de ensino médio, tava fazendo ainda a transição pra IF, né? Assim, já era IF, mas tava num processo ainda na transição. Aquele hall que vocês já não é mais o novo de vocês, mas aquilo ali tava tudo tapado porque era obra ainda, né? A gente estudava onde hoje vocês... A minha sala é onde era do lado do café, que era um posto de vendas. E aí agora é um café lá, né? A minha sala era do lado ali, de um prédio ali do lado, era do lado ali. E a minha sala, por ser técnico em agroindústria, era do lado do setor de produção, que hoje é no módulo 2. Então, você imagina, o dia inteiro no calor, não tinha ar-condicionado, no calor e do lado fazendo linguiça, defumando linguiça. O que vocês acham? Nossa. Então, assim, era... É onde hoje fica o NAPNE, se não me engano, ali. Aquela sala, aquele setor ali. Eu já dei aula ali também. aquele É realmente setor muito ali, quente. isso. Era muito quente. Depois, quando eu fui pro E CTA, ali era barulhento. a biblioteca, não sei se é ainda. Mas, enfim. Então, e aí, quando eu falo das regalias, a gente não tinha semestral, a gente não tinha bimestral, a gente não tinha nada disso. Eu acho que a minha turma foi a turma que foi lá, bateu na porta do diretor e a gente falou, a gente quer uma semestral, senão a gente vai perder em física. Aí a gente foi e aí a gente conseguiu no suor uma semestral. Legal. Depois disso que o pessoal, né, foi tendo mais semestral. Enfim, era assim... Eu sei, o ensino ali é muito bom, o ensino do IF é muito bom, é puxado, mas é um ensino federal. Gente. Então a gente não vai querer aqui comparar, né? Claro que é um ensino, mas é um ensino muito bom. Os professores são todos, eu acredito, né? Todos doutores, A maioria, né? mestres, Eu ainda não né? sou. Eu estou correndo atrás disso, velho. Calma, Mestres ainda e sou doutores. baixo clero, eu sou... Mas a maioria, né? Sim, Ali sim. são... Então, assim, você vê que é um instituto realmente de muita qualidade. E aí, eu comecei, né, a minha jornada ali, fiz primeiro ano, meio assim, né? Não sabia o que eu queria da minha vida. Fui pra lá, assim, vou fazer aqui. Aí fiz, tal, gostei das disciplinas, mas primeiro ano não tinha muita disciplina técnica. Segundo ano tinha mais disciplinas técnicas. Terceiro ano, minha mente fez assim, ó. Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Legal, No terceiro ano, quando começou, tecnologia de cereais, tecnologia de laticínios, tecnologia de carnes, tecnologia de sucro alcooleiro. Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E aí, eu falei, tenho várias opções, né? Eu posso fazer vários tipos de curso. Qual curso que eu vou fazer? E aí, eu falei, não, agora eu tenho certeza, eu quero seguir isso. Eu quero fazer um curso de alimentos. Aí eu pensei, posso fazer... Tenho ciência de alimentos, que é aqui em casa, que eu sou de Bom Jesus, então é aqui em casa, tenho ciência de alimentos, vou morar na casa dos meus pais ainda, de boa, né? Vou morar, não vou ter gasto nenhum e tal. Ou eu posso tentar engenharia de alimentos, e eu tinha colegas que tinham saído da técnica agroindústria e tinham ido pra engenharia de alimentos. Eu posso tentar engenharia de alimentos. E aí eu fiz o Enem, né? Eu entrei pra faculdade com o Enem, né? Daquela musiquinha, foi na época daquela musiquinha, não sei se vocês lembram. Tô bem, tô zen, entrei pra faculdade com o Enem, que a Manu Gavassi canta. Gente, eu não tô tão velho assim, gente. Manu Gavassi gravou uma música. Tô bem, tô zen, entrei pra faculdade com o Eu Enem. não sou Vocês referência conhecem? pra nada nessa vida, né? Mas eu não O conheço. pessoal de casa vai conhecer, gente. Hoje É em possível. dia- Se a gente, Sempre. dependendo do andamento da edição deste episódio, que está ao vivo, mas no futuro, não agora, no presente, o Will vai colocar a musiquinha de fundo pra você aí que não pegou. Manu muito Gavassi, Manu Gavassi, tá? Eu já conhecia Manu Gavassi antes dela ir pro BBB. Mas aí... Nossa, peraí, agora sim eu fiz a associação. A Manu Gavassi que participou que do... fez do essa BBB. campanha do... Naquela época. Ela fez Tinha- campanha pro governo. Tinha um comercialzinho que passava Um comercial, tô na bem, tô zen, televisão. entrei pra faculdade. Aí tem toda uma música que eu não vou Tem. lembrar, mas ela fala Aí do Fiéis, fala... Mas aparece ela cantando ou só a voz? Acho que aparece. Não lembro. Então Acho já que era, aparece. já era. Por que falar de data, né? Falando de data agora. Obrigado, Sombra. Tudo bem, não tem problema. Mas... E aí, eu entrei pra faculdade com o Enem, mas aí na minha época tinha duas opções, colocava ali duas opções, aí você poderia escolher entre as duas opções, não sei mais ainda se é assim. Tem muitos anos que eu não faço Enem, graças a Deus. Mas... Aí você colocava duas opções. Aí eu lembro que a primeira opção eu coloquei o FMG, Engenharia de Alimentos, e a segunda opção eu coloquei IF. Não passei no FMG, né, de primeira, né, na primeira chamada, e passei no IF. Falei, beleza, vou pro IF e tal.
É um curso muito bom, conheço todos os professores, né? As disciplinas são parecidas com as disciplinas que eu tive no técnico agroindústria, acho que vai ser legal. E aí fui pro CTA e fiquei lá um tempo no CTA. Tô pulando muitas perguntas aí. Não, eu tô aqui organizando porque eu vou chamar a nossa participação especial daqui a pouco. Eu tô avisando ela aqui, fica à vontade, Lucas. Tá, joia. E aí eu fui pro CTA e comecei a fazer o CTA. E aí passou algum tempo, eu fui chamado porque eu tava como suplente na minha primeira opção. E aí o Enem tinha disso, eu chamava ainda, né, a primeira opção, mesmo que você tivesse escolhido a segunda. Eu acho que hoje não é mais assim. Mas mesmo que você tivesse escolhido a segunda, ainda chamava a primeira opção. E aí eu fui chamado na primeira opção, na UFMG, e não fui. Guarda essa informação, porque isso vai acontecer algumas vezes na minha vida, de ser chamado e não ir. Mas foi uma decisão que eu tive que tomar, né? Engenharia de alimentos era um curso que eu queria fazer. É um curso um pouco diferente de ciência de alimentos. Mas depois eu descobri que não era muito a minha praia. Depois que eu já era cientista, eu descobri que não era... Que eu cheguei a dar aula para um curso de engenharia de alimentos, eu descobri que não era a minha praia. Mas eu fiquei lá, porque o UFMG também é uma universidade bastante reconhecida em Minas Gerais, né? No Brasil todo. E eu também, eu lembro que eu fiz vestibular, na época era vestibular, né? Hoje em dia vocês nem sabem o que é isso. Hoje em dia é só Enem. Mas eu fiz vestibular pra Universidade Federal do Espírito Santo. Pra engenharia de alimentos também, e não passei no vestibular. Passei, então eu entrei pra faculdade com o Enem, de acordo com o Manu Gavassi. E aí, é isso. Aí eu sei que vocês vão ter que fazer perguntas sobre o CTA, mas assim, pra resumir minha vida no CTA, foi a melhor opção que eu pude optar naquele momento. Eu tive muitas experiências maravilhosas no CTA, amigos que eu levo até hoje. Eu aprendi muito no IF em si, porque quando a gente fala IF, e assim, ninguém fala mal do IF pra mim. Não existe, as pessoas nem falam mal de IF pra mim, porque sabem que vão levar uma patada minha. Porque ninguém fala mal de IF pra mim, porque eu cresci no IF, cresci como pessoa no IF. Eu entrei no IF no ensino médio, aprendi muita coisa. Depois passei mais 3 anos no ensino médio, mais 4 anos de faculdade. Eu fui pra Portugal, né? A gente foi a primeira turma que foi pro intercâmbio de Portugal, que tem até hoje. Então, assim, eu tive muitas oportunidades, mas além do que eu aprendi academicamente, né, falando, foi muita coisa, eu aprendi a ser o ser humano dentro daquela instituição. Então, assim, o IF pra mim até me emociona um pouco, mas o IF pra mim foi minha segunda casa e é até hoje. É por isso que eu sempre volto pro IF. Eu sempre, tem um curso, tem amostra científica. Ah, Lucas, pode dar um curso? Claro. Você tá trabalhando com o quê? Não importa com o que eu tô trabalhando. Qualquer coisa que vocês quiserem, eu falo. Vou lá e falo. Isso é muito legal que você tá falando por causa dessa relação com os egressos. Que sentem um prazer enorme de retornar, seja igual participações no nosso podcast, sejam em eventos acadêmicos do IF, porque sentem um laço que transcende o tempo, né? Eu espero que os voluntários do Tomacast também tenham, depois que terminarem, né? Tudo bem, Se vocês lembrarem da gente. Mas uma coisa que você falou que eu queria fazer o link aqui é sobre essa dinâmica do intercâmbio, né, que você fez. Você, e só uma observação, naquele contexto do CTA, a nota era 4, se não me engano, em relação ao MEC, né? Agora, recentemente, na última avaliação, o curso, né, de CTA aqui no IF Bom Jesus atingiu a nota máxima, né, do MEC de reconhecimento, então nota 5, isso é muito motivo de orgulho. Você tá falando de orgulho, isso é motivo de orgulho pra gente. E aí, diante disso, como é que foi essa possibilidade? Eu sei que a Duda também tem uma pergunta engatilhada, mas aproveitando que você fez o link, como é que foi essa possibilidade desse intercâmbio no sentido de ganhos pro lado pessoal, obviamente, existencial, mas também pro lado profissional, de você ter essa experiência? Como é que foi isso? Então, o meu intercâmbio, ele foi assim, a gente foi fazer a história do intercâmbio, eu contei um podcast recentemente, e ela é sempre bem engraçada, assim, né? A história do intercâmbio é assim, a gente foi fazer uma visita técnica na UFES de Alegre, a minha turma foi fazer uma visita técnica numa disciplina de nutrição, com a professora Sheila, que na época ela era a coordenadora do CTA. E aí a gente foi fazer essa visita técnica, voltando da UFES de Alegre, ela perguntou assim, vocês não têm interesse de fazer intercâmbio, não? Jogou assim no ar. Aí a gente, todo mundo animado, né? Cara,
claro que a gente tem interesse de fazer intercâmbio, né? A gente nunca tinha pensado nisso pro IF, né? Porque não tinha programa de intercâmbio na época. Então a gente falou, cara, claro que a gente quer fazer intercâmbio. Ela, mas se eu conseguir um contato, vocês vão? Você acha que a gente pensava que ela ia conseguir um contato? A gente, claro que a gente vai. Nosso sonho é ir pro intercâmbio, né? Estados Unidos ou Europa e tal. Aí ela, tudo bem. Ela guardou aquela informação. Algumas semanas depois, volta a Sheila na sala de aula, bateu na porta. Não lembro quem tava dando aula, abriu a porta. Gente, seguinte, conseguiu o intercâmbio, vão ser 2 vagas e vocês vão, tá? Vai ter uma seleção e vocês vão. Agora não tem como falar mais não, porque eu já firmei o contrato com o Instituto Politécnico de Bragança. E fechou a porta e foi embora. E aí hoje, quando eu contei isso no outro podcast, ela tava do meu lado, ela riu. Ela, Luca, mas foi assim? Eu falei, foi assim. Foi assim. E a gente, aí até hoje a gente fala... A gente fala não pra todo mundo, menos pra Sheila, porque não tem como falar não pra Sheila. Porque aí, depois desse dia, foi aquela coisa da gente se programar, porque a gente tinha que fazer o processo. Aí tinha 2 vagas. Daí, depois ela conseguiu, pra quem quisesse ir, podia ir, né? E foram 6 pessoas, se eu não me engano, na primeira turma. Eu, a Bruna, a Carol, tudo da mesma turma. Poliana, Cristal e Sol. 6 pessoas. Aí a gente foi. Aí ela falou isso e virou as costas e foi embora. E teve todo. Aí o IF Bom Jesus. Que não sei se vocês sabem, o Rafael deve saber. Mas o IF Bom Jesus foi o primeiro IFF que começou essa internacionalização. Olha, não né? sabia. Bom, eu não sei se posso estar falando alguma besteira aqui, mas assim. Pelo lado que eu conversei com o atual reitor, né? O Jefferson. Eles queriam saber como que fazia isso e tal, porque queria levar pra campus Olha que legal. essa internacionalização, né? Porque depois quando eu voltei teve uma oportunidade de ir pra França também, fazer um estágio na França. Então assim, partiu assim, claro que partiu do grupo de alimentos ali, todo mundo, né? Sem desmerecer ninguém. Mas Sheila que foi a mente ali que fez o contato e tal, e aí a gente foi. Então, e aí fomos, né? Teve uma avaliação, os 2 primeiros colocados tiveram a oportunidade de ter bolsa de alimentação lá e bolsa moradia, porque, para quem não sabe, na Europa as universidades elas são pagas, então, né, o ensino público, que às vezes, muitas vezes, né, as pessoas criticam aqui no Brasil, mas o ensino público, que é público, né, quem banca é o governo, né? No caso, a gente, com os impostos, enfim, mas o governo com os nossos impostos. Lá, além de pagar imposto, você precisa pagar o que eles chamam lá no Portugal de propina, né? Que pra gente propina é outra coisa, né? Mas pra eles a propina é o dinheiro que paga, a mensalidade que paga. E todo mundo paga. Portugal, tá, gente? Português. Em Portugal, Inclusive, quem fosse pra lá, né? Mas por essa questão da internacionalização, né? Que lá chamava de Erasmus, né? Essa ponte... a gente não precisava pagar. Mas a gente tinha que pagar moradia, porque lá não tinha alojamento, a gente tinha que pagar alimentação, que o refeitório não era de graça. Então a gente tinha que pagar. E aí a gente conseguiu uma bolsa. Quem não passou nessas 2 vagas, conseguiu uma bolsa via IF pra bancar pelo menos a passagem aérea, né? Que na época era bem caro. Hoje em dia ainda deve ser. Mas a gente conseguiu. E aí a gente, né? Claro que lá a qualidade de vida é muito melhor, né, do que no Brasil, então a gente teve um certo conforto, né, e fomos, né, 6 pessoas, né, 6 da mesma turma, com a cara e com a coragem, nunca tinha saído do Brasil, acho que todo mundo nunca tinha saído do Brasil, eu nunca tinha andado de avião, e aí entrei no avião, fiquei 12 horas dentro do avião, 10 horas dentro do avião, em cima do Oceano Atlântico, vocês imaginam, né, eu sou bem cagão pra avião, até hoje. Andei a beça já, mas ainda tenho muito medo. Batismo de fogo, hein? Foi um batismo. E pior não é isso. O pior é que saímos do Rio de Janeiro e fomos direto pra Porto. E tava chovendo e de noite. Raios no Rio de Janeiro e aquela coisa. Aí eu falei Bota assim... fogo nisso. É isso, né? Entregar pra Deus. Vambora. E aí, aí chegamos lá, né? Em Portugal. Foi assim... Quanto tempo lá? A gente ficou entre 5 e 6 meses. Foi bem rápido, mas também era a primeira turma. A gente... os semestres lá são mais curtos, né? Porque tem inverno, aí fecha a universidade, enfim. Então os semestres são mais curtos. Então a gente ficou entre 5 e 6 meses. A gente foi no final, acho que em setembro, não sei, e voltamos em fevereiro. Então a gente pegou o inverno de lá. Quando a gente chegou, tava terminando o verão. E aí tava tipo 40 graus.
A gente levou um monte de roupa de frio, tava calor, muito calor. E aí, só que da noite pro dia começa a fazer muito frio. E aí, aí sai pra comprar roupa, porque as roupas do Brasil não resolvem nada lá, o frio de lá. Então sai pra comprar roupa, aí aquele desespero, assim, de primeira vez, porque a gente não tinha um contato com alguém que já tivesse ido. Porque depois que a gente voltou, a gente deu palestra, o pessoal queria ir, a gente deu os insights, legal. assim, a gente falou, olha, faz isso, faz aquilo, vai em tal lugar. Entendeu? Então compra em tal loja. Então a gente... Mas antes não tinha nada de informação, né? E nem conhecia outros brasileiros que tinham ido. Você tava em qual período aqui, quando vocês foram? Vocês estavam cursando qual período aqui? Ai, não lembro, mas eu já tava no final. Finalzinho, né? Na época eram 8 períodos, agora eu acho que são 10. Mas eram 8 Mais pro períodos, final eu devia mesmo estar no do- 6º ou no Entendi. 7º. Tava bem no final. Tanto que eu tive essa turma, a gente teve a oportunidade de fazer as últimas disciplinas do curso lá. E as disciplinas, olha que interessante, as disciplinas que a gente fez foram Tecnologia de Pescados, que Portugal é referência, a gente estudou com a melhor professora da referência da Europa. Tecnologia de Azeites, Óleos e Gorduras. Então, a gente estudou com um cara que é referência, que ele é até professor na Universidade da Bahia, aqui no Brasil. Ele é professor Olha, lá, que é legal. português. E ele é professor visitante aqui na Universidade Estadual da Bahia. E ele é referência também em azeites na Europa. E a gente fez tecnologia de bebidas. Que na época quem dava aqui no IF era a Cristiane Bissi, né? Que você conhece. Já ouvi falar. Cristiane Bissi que dava bebidas aqui. E lá a gente fez bebidas. Só que a bebida de lá é qual? Vinho. Então era tecnologia de vinhos. Tecnologia de vinhos e bebidas. Outras bebidas. Mas, na verdade, a disciplina era tecnologia de vinhos. E era um professor também que ele tinha... Bambambam, né? Então, assim, a gente fez essas 3 disciplinas, cara... Imagina, poder fazer essas 3 disciplinas no país que é referência. Então, assim, foi bem legal. E aí, quando a gente chegou, a gente se reuniu com as coordenadoras. Eram 2 coordenadoras. Reuniu todos os brasileiros com as coordenadoras. Não sei porquê, mas só tinha brasileiro lá na sala. E tinha várias pessoas de vários lugares. Mas aí a gente reuniu, que lá era... Esqueci o nome do curso, mas não era ciência de alimentos. Ciência alimentar. Lá era ciência alimentar. A gente reuniu com as coordenadoras e aí as coordenadoras falaram assim... com quem que vocês trabalham no Brasil? Em projetos? O que vocês trabalham no Brasil? Cada um trabalhava com alguma coisa. Ah, não, porque a gente vai conseguir estágio pra vocês. E a gente ficou assim, caraca, sério? Tipo assim, estágio como assim, a gente vai conseguir isso, a gente vai direcionar os professores pra vocês trabalharem diretamente com os professores. Aí eu falei, beleza. Eu trabalhava com lactosoro. No IF, o meu TCC, mas antes era um projeto, era com a maionese, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente desenvolveu, foi um projeto de 2 anos, a gente desenvolveu uma maionese com redução calórica. A gente conseguiu reduzir 60% a caloria da maionese com substituição de óleo de soja, que é o que é mais calórico na maionese. Esse projeto era um projeto muito importante, né, pro IF. Depois que eu saí do IF, fui pro mestrado, esse projeto, voltei pro IF novamente, fui convidado. Voltei pro IF para apresentar na RedeTech, que é um evento... Nacional, né? É um evento nacional dos IFs, né? Mas é um evento interno, né? Pro pessoal do IF mesmo, assim, professores e trabalhadores do IF, servidores. Mas aí o IF Campus, o IF IFF que sediou nesse ano. Sim. Foi lá em Búzios, aí eles me chamaram porque ia ter uma apresentação, tipo um evento, assim, junto com a RedeTech, de inovação. E aí, cada polo de todos os IFs do Brasil iam levar um projeto de inovação pra apresentar e aí ia ter uma competição. E aí, cara, assim, você só abrindo um parênteses, depois eu fecho ele. Mas aí, me escolheram o meu projeto. E aí, Kátia, que era minha orientadora, até hoje, né, Kátia Kawase, orientadora, ela falou, Lucas, vai ter que ser você vai ter que vir pra apresentar. Eu tava no mestrado. Você vai ter que vir. Eu falei, Kátia, mas como assim? Eu nem sou mais do IF. Ela, não, a gente vai dar um jeito, você vem. Aí fomos pra lá, apresentamos. E aí eram 2 dias de apresentação. No primeiro dia, a gente produziu maionese em casa. Levamos maionese. E aí a gente fez tipo uma análise sensorial. Não sei se vocês... análise sensorial, que a pessoa experimenta e dá uma nota, preenche uma ficha. E aí no primeiro dia... O evento inteiro só falava da maionese. No segundo dia, todo mundo ia no stand querer provar a maionese, porque só falavam disso. Sucesso. E assim, tinha stands do meu lado de uma galera que desenvolveu um braço, uma mão eletrônica que se você colocava assim, apertasse o dedo,
ia pra um aplicativo e você sabia a intensidade da dor da pessoa, o seu médico recebia. Ou seja, tinham coisas assim, incríveis. Incríveis. Nem você fazia ideia que existia dentro da rede federal, né? E eu falei, caraca. Aí eu falei assim, cara, eu olhei pra Kátia, falei, a Kátia tava grávida, né? Falei, Kátia, não precisa nem ficar nervosa, a gente não vai ganhar. Tá? Falar que só com você a gente não vai ganhar, não tem a menor condição da gente ganhar. É a Kátia, não, lá já querendo me consolar, né? Não, Lucas, é normal, quando a gente é de alimentos, que a gente tá em eventos assim, normalmente a gente não ganha mesmo. Porque eu falei, eu vim pra Búzios, eu não tô nem aí se a gente não ganhar. Tô em Búzios, tô aqui no hotel, muito bom, isso aqui, não tô nem aí, mas assim, né? E aí eu lembro que tinha um outro cientista de alimentos também, que ele tava falando sobre café, ele é do IF Venda Nova, né? Ele também, lá também tem um curso de ciência e tecnologia de alimentos, ele trouxe estande de café e fez degustação de café e tal, não sei o quê. Resumindo, passei na primeira seleção entre os 5 primeiros. Aí, quando a gente passa na seleção dos 5 primeiros, os caras que estavam avaliando era gente importantíssima, assim, eu não lembro o nome, mas era gente do Ministério da Educação, era uma galera muito sim, né? E aí, a gente tinha que ir pra uma salinha apresentar só pra eles sentados assim, a gente colocava o banner assim, e apresentava de novo o projeto pra eles. Porque antes era uma votação meio que popular, e aí depois apresentava pra eles o projeto. E daí a gente apresentou o projeto pra eles, aí eles perguntaram assim, você fala inglês? Porque o prêmio é uma viagem pra Austrália, pra apresentar lá na Austrália o projeto. Aí eu falei, não, falo, é tranquilo, é, Kátia? Não, ele fala, ele fez intercâmbio em Portugal. Aí eu falei, eu fiz intercâmbio, tipo assim, não me pergunta onde, não. Aí ele falou, não, ele fez intercâmbio. Aí eu falei assim, eu fiz intercâmbio, eu falo inglês, mas eu falava inglês, né, eu falo inglês. Aí ele, não, tudo bem, então, aí eu tô lá. Final do dia, 2º lugar. Primeiro e 2º lugar iam pra Austrália. 2º lugar. Aí foi aquela coisa, eu sei que depois, né, o representante do secretário de educação que tava lá, os 5 foram pra Austrália. Nossa, que legal. Eu não fui, porque eu já não era mais do IF, só podia se fosse aluno do IF. Quem foi, acho que foi o professor Hilton, que na época ele era coordenador do CTA, ele que foi. Mas assim, esse projeto, né, só falando, esse projeto, a gente usava soro de leite pra fazer maionese. Até hoje, às vezes eu encontro com as pessoas perguntam, e a maionese, como é que tá? Porque eles lembram de mim por causa da maionese. Enfim, foi assim, foi muito bom. Foi um reconhecimento, foi um projeto difícil, apesar de, né, você só fez uma maionese. É um projeto extremamente difícil, porque você lida com um alimento. Quando você lida com um alimento, costumo falar que eu sou profissional da saúde, mesmo que indiretamente, porque você lida com alimento. Então você pode matar uma pessoa, né? Não sei se eu posso falar essa palavra aqui no podcast, mas pode. A gente pode. CPF cancelado. CPF cancelado. Por quê? Porque, cara, se você identificou um micro-organismo naquele alimento, se você não comunica na hora, pessoas estão consumindo aquilo. Então, surtos alimentares, por exemplo, Clostridium botulino, vem do palmito. No Brasil, um caso de paralisia facial por causa de Clostridium botulino já é surto. Um caso. Já é surto. Caramba. Então, assim, quem que identifica isso? Quem tá trabalhando na microbiologia, um profissional de alimentos. Entendeu? Então, assim, a maionese foi eu falo que eu sou profissional, agente de alimentos, a gente é profissional de alimentos de forma indireta. De profissional de saúde de forma indireta. E aí eu já esqueci o que eu tava falando lá sobre o... Não, você tava falando sobre Portugal. Sobre o estágio. Isso, que a pergunta foi sobre como você identifica os ganhos de você ter feito esse intercâmbio lá. Isso. E aí eles falaram assim, você vai fazer um estágio. Eu falei, beleza, eu trabalho com lactosoro. Ninguém trabalhava com lactosoro, soro de leite. Ninguém trabalhava com soro de leite. Aí o pessoal falou assim, o pessoal que trabalha muito com azeite. Aqui no Brasil a gente trabalhava com azeite, né? O pessoal que trabalha muito com azeite. Eu falei, beleza. Resultado do processo, eu tinha 3 orientadores. Porque, né, eu fui caindo de mão em mão, no final eu caí na mão de um orientador lá, que ele falou assim, eu tenho um projeto muito legal, que eu preciso contar essa história. Eu falo muita coisa, então vocês vão anotando o tempo aí. Eu preciso contar essa história que é muito boa. Tinha uma menina que ela foi pra lá, ela fez pós-doutorado dela, ela fez lá, não lembro de que país que ela era, e ela fez pós-doc com azeites. Ela trabalhava com uma língua eletrônica que eles desenvolveram lá no Instituto Politécnico. É uma língua eletrônica que identificava os defeitos do azeite, porque a análise sensorial a gente faz provando. Então pessoas comuns provam, ou pessoas treinadas provam os alimentos e faz uma ficha, uma nota, para que esse alimento seja lançado, alguma coisa. E aí você faz provando. Tem alguns alimentos que você não consegue provar muitos,
porque cansa suas papilas gustativas da língua. Por exemplo, sorvete. Você pode fazer até 5 amostras por dia de sorvete. Imagina você numa empresa de sorvete, que só pode fazer 5 amostras de sorvete. Então, cara, não dá. E azeite também tem essa questão, porque azeite, primeiro que você não pode engolir. Tipo cerveja, café, você não pode engolir, porque se você ficar engolindo cerveja, você fica bêbado, né? Se você ficar engolindo café, você não dorme. E o azeite também, porque é um óleo, né? Então não dá pra você ficar engolindo. Então você experimenta e cospe. Só que como é um óleo, as papilas gustativas ficam cansadas. Então você só pode analisar 2 amostras por dia. Imagina você fazer uma análise sensorial de 2 amostras por dia. E aí, o que eles fizeram? Desenvolveram uma língua eletrônica, tem dela aqui no Brasil, que identificava os defeitos dos azeites. Então, você colocava um padrão no equipamento, e aí você identificava esse padrão, e depois você pegava um azeite, as amostras vieram da Espanha, você pegava um azeite, colocava, e pelo potenciométrico lá, umas coisas meio loucas lá de física, você conseguia identificar o defeito no azeite. Genial. Eu fui conhecer esse laboratório. Falei, cara, genial. Aí tinha essa menina que ela tava fazendo pós-doc, mas ela já tava indo embora. Foi embora já, nem que cheguei a conhecer. E aí meu orientador olhou pra mim e falou, quer trabalhar com isso? Eu falei, cara, até outro dia eu tava fazendo maionese no setor de produção dos hortaliças. Aí eu falei, vambora. Eu não fazia a menor ideia, eu nunca tinha estudado azeite, eu tava fazendo a disciplina de óleos ainda. Então eu fazia a menor ideia. Eu falei, não, vambora. Aí ele sentou no computador, era um computador e a língua eletrônica do lado e o azeite ali. Ele sentou no computador, pegou o mouse e fez assim, ó. Ó, você vem aqui, aí você analisa aqui, faz assim, 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 assim. Tá bom? Entendeu? Falei, entendi. Aí ele foi embora. Aí eu falei, e agora? Não entendi nada, né? Não entendi nada. Aí eu aprendi sozinho. Aprendi sozinho a analisei certinho, mostrava os resultados dele, tava tudo certo. Aprendi sozinho, mas assim, eu não queria dizer pra ele que eu não tinha entendido, né? Eu entendi. Era tudo em inglês, enfim. E aí, trabalhei nesse projeto, nesse estágio, né? Foi assim, muito legal, aprendi muito. Eu trabalhei com um equipamento caríssimo. Imagina se eu estrago um equipamento desse, mas assim, né? Bem focado. E aí fiz esse estágio. Beleza, entreguei o relatório. Quando eu voltei pro Brasil, eu recebo a seguinte notícia. Vamos publicar o artigo do trabalho que eu desenvolvi. Aí eu falei, que bom. Eu tinha publicado alguns artigos, mas em umas revistas com conceito mais baixo. E aí eu tava terminando a faculdade, eu queria entrar no mestrado, então eu precisava publicar, né, alguma coisinha pra entrar no mestrado. E aí ele falou, vamos publicar seu artigo. Eu falei, beleza, tudo bem, se precisar de mim, né, tô aqui. Não, a fulana lá do Porto que vai escrever, que ela escreve em inglês, beleza. Eu falei, vai publicar numa revista em inglês, deve ser uma revista portuguesa, né? Aí eles mandaram pra Food Chemistry. Food Chemistry, pra quem não é da área, né, Food Chemistry, ela é como se fosse a Nature, assim. Não. Mas mais ou menos. Que é uma revista muito conceituada na nossa área de alimentos. Todo mundo quer publicar na Food Chemistry. E aí, mais de química também. Se vocês são de química, uma hora vocês vão cair na Food Chemistry, né? Vão querer publicar lá. E aí eles mandaram, a Food Chemistry respondeu assim, que o artigo, assim, a revista às vezes responde assim, aceito com alterações, né? Tem disso, o Rafael sabe. Aceito com alterações. Aí eles falaram, não, a gente não vai fazer as alterações. Então a gente não vai publicar na Food Chemistry. Aí eles responderam um e-mail com a cópia pra mim. Eu falei, eu não tô acreditando. Como assim? Ele, não, a gente não concorda com as alterações, a gente não vai fazer. Aí eu falei, tá bom. Aí eles mandaram... Posso dar uma opinião sobre isso, né? Tipo assim. Aí eles mandaram pra Atalanta, que também é uma revista de Oxford, também melhor do que a Food Chemistry. A Atalanta é uma revista mais relacionada à física e tinha a ver, né, com a língua. Eles mandaram pra Atalanta, 2 semanas depois estava publicado o artigo. Olha, e aí, funciona, eu né? fiquei assim... Cara, aí tem um professor no IF que falou assim... Quando saiu meu nome na publicação, todo mundo me dando os parabéns e eu... gente, tá bom. Que legal, né? Obrigado, mas sei lá, e daí? E daí que eu publiquei na Atalanta, e daí? Que é uma revista, hoje a gente fala A1, né? Que é o que todo mundo quer publicar, direcionado pra uma A1. E aí... teve um professor do IF, que é o Fabrício, que ele é professor lá da informática. Ele falou assim, Lucas, você não tem noção, né, do que é uma revista A1. Falei, nenhuma.
faço a menor ideia do que seja revista 1. Ele tem professor aqui que não tem publicação em revista 1, porque o Fabrício é bem direto, né? Tem professor aqui que não tem publicação em revista 1. Eu falei, então deve ser bem difícil mesmo de publicar. Ele, Lucas, não é difícil, é impossível. Pra uma pessoa que acabou de sair da faculdade, é impossível. Aí começou a cair minha ficha, porque aí esse artigo, de um estágio que eu não esperava, o estágio, de um intercâmbio que eu não esperava ir, e um artigo que abriu tantas portas pra mim. Ele abriu as minhas portas no mestrado, né? Porque eu passei bem colocado no mestrado, abriu minhas portas no doutorado, e artigo ele tem data de validade, são 5 anos. Hoje fazem 5 anos, hoje não, esse ano faz 5 anos do artigo. Então, ano que vem ele parou de abrir portas pra mim. Mas até agora esse artigo abriu portas, assim. Impactou muito a tua trajetória, né? Muito, muito. E assim, todas as disciplinas que eu fiz lá, todas as experiências que eu tive lá, tanto porque no laboratório que eu trabalhava, ninguém falava português. Então, assim, eu falava inglês, mas era aquela coisa, né? A gente nunca fala inglês quando a gente tem realmente que falar. Aí quando a gente tem realmente que falar com uma pessoa que não fala português, aí que você aprende mesmo a falar inglês. Então, no laboratório, ninguém falava português. Eu achei que, vou pra lá, todo mundo fala português. Não, ninguém falava português. Só falava português, a técnica, mas como ela falava sempre inglês, comigo ela não falava português, ela só falava inglês. Então eu tive que me virar, né? Então, assim, eu desenvolvi muito meu inglês. As disciplinas foram excelentes, assim. Eu tive aula com professores perfeitos, né? Referências, como eu disse. Toda a experiência que eu tive lá, eu tive a oportunidade de ficar mais um tempo, mas não quis voltar para o Brasil. Mas assim, mesmo assim, foi muito bom que eu passei lá no intercâmbio. Eu acho que a Duda até tinha comentado alguma coisa sobre o que aconteceu depois. Eu acho que faz um link com o que você está dizendo. Sobre os ganhos que você teve e como isso vai, de um jeito ou de outro, também incidir sobre a tua entrada no mercado de trabalho também. Duda, você quer perguntar alguma coisa sobre isso ou não? Na verdade, eu ia perguntar sobre sensação, né? Porque, cara, se mudar de país de uma hora para outra, no meio da faculdade... Eu sempre pergunto isso pra quem tá no IF pro Mundo, porque cada um tem uma resposta diferente. Como que foi a sensação de mudar de país, ficar fora do país, ficar fora do lugar que você nasceu, que você cresceu, longe de todo mundo? E querendo ou não, Portugal tem uma cultura muito diferente da nossa. A gente tem todo o contexto histórico, mas é muito diferente. Que a gente perguntar como que foi essa sensação de mudar no país, no meio da faculdade, né? Pro final da faculdade, sem deixar pra trás, mas... Você sabia que tinha algumas coisas que iriam vir, algumas oportunidades, mas como que foi a sensação de realmente ir embora? Então, eu nunca tinha saído de casa, né? Porque eu sou de Bom Jesus, então faculdade... Por isso que as roupas de frio que você usou lá, tudo faz sentido, não esquentou. Uma semana antes eu fui pras lojas de Bom Jesus comprar roupa de frio. O frio de Bom Jesus com frio de Portugal. Frio de Bom Jesus, 30 graus. Realmente eu comprei tudo que eu tenho de frio hoje, eu comprei lá. E aí depois pra caber na mala, na época você podia vir, agora não tem mais isso, mas você podia trazer 2 malas de 30 quilos cada uma, ir e vir, né? Agora tem umas regras lá que não pode, mas você podia vir com... Então a gente foi pra farmácia lá em Porto pesar as malas, porque eu tava trazendo vinho, nem sei se pode, se é legal isso, mas tava trazendo vinho, tava trazendo... corta essa parte. Mas tava trazendo vinho, tava trazendo... Quer dizer, passou na alfândega, né? Então podia. Tava trazendo muito casaco, entendeu? Então eu tava trazendo muita coisa. Mas assim, respondendo a sua pergunta, quando as pessoas sempre me fazem essa pergunta, né? Porque você saiu do ninho e tal, foi pra outro país, outra cultura e tal, não sei o quê. Eu sempre falo, se tiver oportunidade, vai. Porque foi a melhor coisa que eu fiz, ter ido. Claro, que eu também preciso falar, eu sou um privilegiado, né, gente? Eu sou um privilegiado. Minha família tem uma condição boa, né? Pôde me sustentar lá, mesmo que eu não posso falar pra uma pessoa que tem uma condição menor que a minha. Então eu me coloco ali na situação de privilegiado, né? Mas você tem a oportunidade, se você tem a oportunidade de ter a bolsa, né? Que eu não fui um dos primeiros colocados. Então se você tem a oportunidade de ter a bolsa, Cristal que passou, que já teve aqui, ela foi acho que foi primeira, segunda colocada. Então ela teve bolsa, moradia e alimentação. E ela ficou de boas lá. Porque aí você mora numa pousada muito boa, que eles têm lá da universidade. E aí você tem alimentação, e a alimentação é, tipo, muita alimentação. Primeiro você passa assim no refeitório, não sei se o Cristal contou isso, mas você passa assim no refeitório, aí você pega uma sopa,
Uma sopa, uma cubiquinha assim de sopa. Aí pega 2 pães, você pode pegar 2 pães. 2 pães desse tamanho. Aí você pega 2 pães. Aí depois você pega o prato, que é um prato desse tamanho. E aí, se for peixe, vem um peixe inteiro assim. Eles não tem cortes lá. É um peixe inteiro, sabe? E aí é muito arroz, muita batata, muita comida. E aí, muito regado no azeite. Muito. Hoje em dia eu não como arroz por causa disso. Caramba. Porque é muito arroz, muita batata, assim, muita energia, né? E aí você pega o prato, que já vem pronto, tipo PF, né? Você pega, já vem pronto. Aí você passa, você pode pegar alguma bebida. Aí você passa, depois você pode pegar 2 frutas. Aí depois você pode pegar uma sobremesa. E aí salada é à vontade. E aí você passa, tem aquele self-service de salada. Aí você pode pegar alface, cenoura, beterraba. Então, tipo, o prato que já é muito grande, aquela bandeja fica lotada de comida. E aí o que a gente fazia? A gente pegava pão, pegava sopa, a gente tomava sopa porque era muito frio, né? Então a gente tomava sopa, mas o pão a gente levava pra casa, pra gente depois comer com manteiga no café da manhã. E essa a fruta dica também. pra você que tá pensando em fazer intercâmbio algum dia, diretamente aqui do TalmaCast, essa dica é sensacional, principalmente em Portugal, né, gente? Principalmente em Portugal. A gente tem que aproveitar as oportunidades. A gente tinha um dinheiro ali, claro, eu sou privilegiado, mas eu não tinha dinheiro pra esbanjar pra fazer Eurotrip. Então, assim, a gente tinha o dinheiro ali muito contado pra tudo, pra pagar as contas. Porque como a gente não fui com bolsa, então eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar mercado, né? Tinha que comer em casa, comia lá na faculdade, então tinha que pagar a tal da propina, né? Tinha que pagar, não a propina, tinha que pagar pro refeitório, né? A comida, que era barato, era 2 euros, né? Era barato pra quantidade de comida, mas a gente não desperdiçava nada, a gente levava o pão pra casa, levava a fruta pra casa, e a fruta, gente, não é banana, não é... A fruta é maçã verde, kiwi, uva, entendeu? Só que a gente não tem muito acesso aqui no Brasil. Então, assim, a gente pegava mesmo e chegava sexta-feira de uma cesta de frutas no apartamento. E aí, eu também, que eu não falei, eu morei num apartamento que era compartilhado, né, com outras pessoas. E na nossa casa morava uma espanhola. E um espanhol, 2 espanhóis, né? Não era casal, mas eram 2 espanhóis e uma portuguesa. Eu tive amigos, né? A Carol e a Cris, por exemplo, que moraram em outro apartamento. Elas ficaram juntas, mas tinha o pessoal da República Tcheca e tinha... Nossa, que legal. Eles faziam isso, sabe? De espalhar a galera assim pra fazer realmente um intercâmbio, né? O que é, de fato, um intercâmbio. Você falou que falava inglês, você já tinha feito cursos de inglês antes de ir. Uhum. E aí, nesse caso, armado com isso, vamos dizer assim, né? De você ter recursos para poder interagir. Você achou que isso fez a diferença também nesse processo de intercâmbio ou não? Então, Pegando um gancho do que você tá falando, né, Duda? De como é que é você sair da sua cidade, mas você sai com domínio, né? Já sai um certo... Eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer cursos de inglês, mas eu nunca terminei curso de inglês. Que eu gostaria de falar pro pessoal que tá assistindo, faça um curso de inglês, é muito importante. Se tiver oportunidade, faz. Até o fim, gente, até o fim. Até o fim, porque A Duda eu tá era fazendo aquele a Duda. adolescente. Já terminou? Já. Olha, Ai, que só, ótimo. Legal. Aí, Duda. Isso, Bom. muito bem. Minha irmã também terminou, eu nunca terminei. E assim, eu me arrependo um pouco só, porque eu acho que eu não teria paciência pra terminar, porque eu sou mais de exatas. Então, eu para aprender uma língua, até português, gente, no ensino médio, eu era muito mal em português. Muito, porque eu não tinha interesse, sabe? Realmente não tinha interesse. Mas isso não façam, tá, gente? Tô falando aqui a experiência que eu tive. Tenham interesse. Mesmo que você seja de exatas, tenham interesse. Porque português faz a diferença na nossa vida. Até pra gente aprender a se comunicar, né? A falar melhor. Depois eu fui lá desesperado fazendo curso de português pra aprender a falar, né? Que eu nunca tive muito essa oratória, assim, que eu tenho. Que eu acho que é boa por enquanto, né? Mas eu tinha muita vergonha de falar em público. Muita vergonha. Até entrar no IF. Tinha muita vergonha. E aí, depois o IF te ajudou também nisso? O IF me ajudou muito, assim, porque era muito trabalho, né? Muita coisa que a gente fazia. Muita então, apresentação no seminário? Muita apresentação no seminário, umas coisas que os professores inventavam, assim, tiravam da orelha. Professor de filosofia. Você é professor de filosofia? Eu sou professor de filosofia. Professor de filosofia. Eu não invento nada, não. Não, mas tinha uns professores na época
Eu tinha uns professores na época que inventavam uns teatros, uns negócios que a gente tinha que fazer. Uns podcasts no meio da apresentação. E a gente tinha que fazer, então assim, cara, eu tinha que fazer. Então eu não sei o que eu fiz com a minha vergonha, mas engoli a vergonha e fui. E aí depois eu fui criando alguns mecanismos pra não ter vergonha, assim, né, de apresentar. E hoje em dia isso me ajudou muito no mestrado e no doutorado, porque no mestrado, né, primeiro a gente apresenta TCC, né, na faculdade, e aí é toda aquela tensão, né, de apresentar TCC. Depois a gente vai pro mestrado, a gente tem que apresentar projeto, depois a gente tem que apresentar o mestrado, né, a dissertação. Aí no doutorado a gente apresenta o projeto, a gente qualifica, aí depois... Então, assim, só vai aumentando o nível da apresentação, do nervosismo e tal. Hoje em dia, eu posso falar com toda certeza, eu fico zero nervoso. Porque eu já coloquei na minha cabeça que é o meu trabalho. Então é o meu trabalho. Claro. Ninguém vai falar o que eu fiz, falar porque tá errado. Se falar, problema, é uma crítica que ele quis, né? Existem vários tipos de pessoas. Mas... E até faz parte também, né, mim... Lucas, o protocolo acadêmico nesses momentos, assim, às vezes algumas críticas, no sentido de sugestões de acertos, né? Faz parte daquele momento ali de você apresentar e eles vão fazendo a ponderação na página tal, não sei o que. Mas a gente tem que entender, quando a gente é estudante, que eles são os profissionais especialistas naquela área. Por isso que você montou aquela banca, né? Então eles são os profissionais especialistas, tanto no TCC quanto no mestrado e doutorado. Eles são os especialistas. Então, às vezes eles vão fazer críticas que você não vai concordar, mas você tem que entender que eles são os especialistas e você é o estudante. Então você tá ali pra aprender de fato. Então você pode até não concordar. Eu normalmente não concordo. Mas eu aceito, porque eles são os especialistas, eles que estão ali pra enriquecer o seu trabalho. E aí, o que eu tava falando? A pergunta sua, acho que ele respondeu, né? Sim, sobre essa questão da ambientação. Então, Vicky, eu acho que agora é a deixa de você mandar a sua pergunta para o Lucas. Voltando um pouquinho na sua fala, você tinha comentado sobre a UFMG, sobre engenharia de alimentos, e até você cursou o CTA. Qual que era a sua visão sobre o mercado de trabalho na indústria de alimentos e se isso foi, tipo, um incentivo pra você ou alguma coisa que te deixou hesitante? Porque eu acho que todo mundo, quando tá chegando nessa vibe, pensa muito sobre como que vai ser, aí às vezes a gente tem um pouquinho de medo. Qual que era a sua perspectiva nesse sentido? Então, mercado de trabalho, né? Eu sempre, quando eu entrei na faculdade, eu tracei novamente, privilegiado, né? Tracei uma linha do que eu queria. Então, assim, eu falei assim, olha, eu quero fazer faculdade, aí aqui na faculdade eu quero desenvolver projetos que me liguem à área de pesquisa e extensão. Pra mim, a minha maior paixão sempre foi extensão. Como aqui o podcast, né? Então, minha maior paixão sempre foi extensão. Então, eu sempre tentava trabalhar com projetos de extensão. O projeto da maionese não era extensão, mas trabalhava direto com uma indústria. Meu projeto de mestrado trabalhava direto com a indústria. Meu projeto de doutorado trabalha direto com uma indústria. Então, eu sempre quis colocar o meu conhecimento dentro da extensão para ajudar as pessoas daqui de volta, né? Da minha região. Desenvolvimento da comunidade, da região, né, cara? Sim. Você não passa... isso não tem como acontecer sem extensão, né? Sem uma atividade extensionista. Exatamente. E aí eu tracei uma linha do que eu queria. Então eu fiz o que eu planejei na minha graduação. É claro que às vezes a vida da gente pega a gente e vira de cabeça pra baixo, né? Mas eu posso dizer que na graduação eu fiz o que eu queria fazer, todos os projetos que eu queria fazer, tudo que eu planejei eu fiz. Depois no mestrado, eu fiz o que eu queria fazer no mestrado, né? Eu absorvi o que eu queria absorver. E eu sabia que eu queria fazer mestrado e doutorado. E aí eu fiz o doutorado. Tô terminando agora, em fevereiro eu termino o doutorado. Eu tô respondendo pra cá, mas é pra cá. Em fevereiro eu termino o doutorado. E aí, no meio do doutorado, porque eu comecei o doutorado na pandemia. Então, assim, eu tive que me adaptar, tive que adaptar ao meu doutorado e tal. E aí, no meio do doutorado, eu falei assim, eu nunca tive muito perfil pra indústria. Pra ir pra indústria. Eu sempre achei que eu não tinha um perfil pra ir pra indústria. E aí, conversando com algumas pessoas e percebendo que o meu TCC, o meu mestrado, o meu doutorado, eles sempre foram com indústria. Mesmo que eu fizesse pesquisa, eu sempre tava na indústria. Por quê? No meu mestrado eu trabalhei com a Venturim, não sei se vocês conhecem, é uma empresa uma indústria familiar, lá de Venda Nova do Imigrante. Sim. Eles são uma família, eles produzem muitos alimentos. Eu trabalhei com a massa alimentícia deles, né? E aí eu fui pra lá, eu vi o chão de fábrica deles, era aquela coisa mais familiar. E aí eu desenvolvi, foi científico, né, meu mestrado, mas foi com parceria com eles, né, ouvindo o pessoal lá da indústria, o que eles precisavam.
O doutorado, eu trabalho hoje com uma empresa de polpa de fruta congelada do norte do Espírito Santo. Aí foi a primeira vez que eu fui de fato pra indústria e fiquei um tempo lá, no chão de fábrica. Então eu nunca tinha feito isso. Foi assustador. Porque eu fui e eu falei, caraca, daí se veste, né, como o pessoal lá se veste. Eu nunca tinha ido pra indústria, não fiz estágio na indústria, fiz estágio em Portugal, como eu disse. E aí, eu fui lá e fiquei um tempo. No início, o pessoal, os colaboradores, eles estavam morrendo de medo de mim. Porque, né, eu cheguei lá, tudo de branco e tal, com uma prancheta na mão, porque eu tinha que anotar as coisas, né. Então, porque eu tinha que colher dados pro meu doutorado. Então, com a prancheta na mão, fazendo anotações. E aí... isso vai interfere, a ambulância. Faz Cidade parte grande da passa ambientação. avião. Não, cidade grande passa avião. Aqui passa ambulância, Ambulância, polícia. faz parte, né, da ambientação proposital. E aí eu fui pra essa empresa e fiquei lá no chão de fábrica e pude ver eles com muito medo. E eu com uma posição, assim, um pouco... como um gerente, sabe? Porque eu tinha que fazer anotações, tinha que falar com eles, perguntar e tal. Meio que uma posição de gerente, que é a posição que hoje os profissionais, né, cientistas de alimentos, engenheiros de alimentos, ocupam dentro das empresas, né, de alimentos, indústria de alimentos. Então, eu tive que aprender da noite pro dia como me portar como um gerente. Talvez um gerente de qualidade, né, que é quem fica ali na qualidade. E aí, eu fiquei lá, eu tive muitas vezes quebrar o gelo com eles, tipo assim, conversar com eles. Aí eles foram acalmando, assim, perdendo medo de mim e tal, porque eu tava lá pra colher informações da indústria. Então, se eles não conversassem comigo, se eles só tivessem medo de mim, não ia rolar, entendeu? Eu ia ter que ficar mais tempo. E aí eu consegui quebrar o gelo com eles, eu converso com eles até hoje pelo WhatsApp, né, peço informações sobre a empresa e tal. E assim eu consegui me adequar ali na indústria. Mas, indústria de alimentos, como eu disse, né? Eu tracei a minha vida acadêmica, né? Meus estudos, pra me tornar, no futuro, um professor. E aí, por quê? O que acontece no Brasil? Isso é diferente da Europa. No Brasil, a gente entra na faculdade, a gente faz mestrado, a gente faz doutorado pra quê? Pra ficar dentro da universidade. Pra gente ser professor ou técnico, pra ficar na universidade pública ou privada, né? Pra ficar na área acadêmica. O que acontece na Europa? Os doutores, 80% dos doutores estão dentro da indústria. Então, é muito diferente. O que tá acontecendo no Brasil nos últimos anos? Isso tá mudando, engateando, mas tá mudando. Da empresa entender que... Porque tinha muito preconceito de achar que, tipo assim, vou contratar um doutor, mas o doutor vai querer vir ganhar milhões, né? Porque... Não, a gente vai ganhar o salário, né, que é compatível com o nosso conhecimento. Porque doutor, ou mestrando, ou mestre, é um especialista em uma determinada área. Então você vai ganhar pela sua especialidade, né? Mas também não é porque eu sou doutor que eu vou chegar mandando. Não, você vai chegar como o estagiário tá chegando, você tem que chegar devagar. Entendeu? Eu tenho amigos que hoje, a Cris, que foi com a gente em Portugal também, que estudou na minha turma, minha amiga, ela trabalhou na Piracanjuba, lá no sul. Olha que legal. E hoje ela trabalha na Coca-Cola. E ela fala, a gente chega devagar, mesmo tendo superior, a gente chega devagar, conhecendo as pessoas e tal, até ocupar um cargo, né, e ir crescendo dentro da indústria. Então, assim, a minha visão sempre foi acadêmica. Na metade do doutorado, eu comecei a ver... Eu tive que assumir um pouco... meu pai, ele tem um escritório e a gente tem uma loja, chama Armaria do Vale, não sei se vocês conhecem aqui, mas a gente tem uma loja e eu precisei entrar meio que com uma administração por causa da pandemia, meu pai tava muito cansado e tal, e aí eu comecei a entrar na administração, assim, das empresas. E aí, pra ajudar, não ganhava não, tá, gente? Não ganhava nada mais, não. Eu entrei mais pra ajudar mesmo, né? Em agradecimento a tudo que ele fez por mim. E aí, eu vi que falei, cara, isso aqui é minha praia sim, não é, sabe, ter uma empresa e tal, e poder trabalhar na indústria, e por conta do doutorado, da experiência que eu tive. Falei, cara, a gente não pode se limitar a achar que eu vou fazer mestrado, doutorado e eu vou ficar dentro da universidade. E se não tiver concurso? Quando eu entrei na faculdade, tava tendo um concurso um atrás do outro. O pessoal nem acompanhava os concursos. Quando eu terminei a faculdade, cadê os concursos? Não tinha mais concurso. E aí, eu vou ficar sem fazer nada? Não, a gente se adapta. Então, na metade do doutorado, eu comecei a ter essa visão. Comecei a querer montar empresas, né? E aí, não deu certo, né? Essa ideia não foi pra frente e tal. O doutorado ele é muito puxado.
E aí, no último mês, nas últimas semanas, uma empresa que se chama Iapuana, Y-A-P-U-A-N-A. É uma empresa lá do Rio de Janeiro. Quem fez essa ponte foi o Henrique da Hora, que ele tá na Tech Incubadora lá em Campos. Ele participou com a gente no episódio 4, se não me engano, da linha Inovação e Empreendedorismo. Ele falou sobre a Tech Campus, né? Tech Incubadora Campus, ele explicou pra gente. Confira, hein, gente? Tá lá no Spotify. Ele é o CEO lá, né, da Tech Campus. E eu já tinha conversado com ele, já tinha visto algumas palestras, porque eu queria participar de um projeto que se chama, da FAPEST, que se chama Doutor Empreendedor. Que você é doutor, você precisa ser doutor, né, formado doutor na sua área, e você submete um projeto de empreendedorismo e a FAPESD, se você passar, a FAPESD banca a sua empresa, você desenvolve uma empresa, CNPJ, né? E aí eu ia tentar, mas aí doutorado tava muito complicado, eu falei, da hora, eu não vou tentar agora não, ano que vem eu tento. E aí passou uns dias, ele me manda uma mensagem, uma empresa vai te procurar, te indiquei pra essa empresa, porque eles estão precisando de um doutor. Eu falei, da hora, só você mesmo. Aí, a Bruna, que é a dona da empresa, né, CEO da empresa, ela e o marido dela, eles me procuraram e aí a gente fez uma reunião e depois dessa reunião fechamos um contrato. Legal. E aí, o que é a empresa? O que é a Iapuana? Quem quiser seguir lá no Instagram é Iapuana com Y, _BR. É uma empresa que ela surgiu através da Bruna. A gente vai colocar o link na descrição desse episódio aí. Isso. Me ajuda aí, que agora eu sou funcionário novo da empresa. Ela surgiu através da Bruna. A Bruna, ela e metade da população brasileira teve crises de ansiedade durante a pandemia. E aí, na terapia, ela foi aconselhada a procurar alternativas mais como aromaterapia, aromatologia, né? Questões mais alternativas, né? Pra ela melhorar as crises de ansiedade e tal. E aí, ela foi pro incenso, né? Eu fui pra óleo essencial, eu também tive crise de ansiedade, fui pra óleo essencial e tal. E aí, ela já é empreendedora nata, né? Ela já tem algumas empresas e eles desenvolveram, junto com um neurocientista, amigo deles, eles desenvolveram um incensário eletrônico, que é tipo um difusor, só que não é difusor porque difusor leva água. Então, esse incensário, ele não leva água. Então, ele é um incensário, chama Intenso. O incenso, você coloca ele dentro de uma cápsula, tipo aquelas cápsulas de café né, de máquina. E aí você coloca o incenso em pó, ele é sólido. E você coloca nessa máquina e aí é controlado por um aplicativo. E aí você chega em casa e o incensário, ele identifica a sua emoção. Você chega em casa, você pega o seu celular e fala pro aplicativo: tô com exaustão emocional, briguei com meu chefe, alguma coisa assim, né? Algum sentimento assim. Nossa, sensacional. E aí ele trabalha não só os aromas, mas ele trabalha também as luzes, porque as luzes influenciam no seu humor. As luzes específicas para aquele sentimento. E ele trabalha também, agora eles estão com um projeto de colocar sons também. Então, esse incensário, ele vai revolucionar. É o primeiro incensário sólido do mundo. Já tem processo de patente, né? De fixação. Vai revolucionar, assim, o mundo. Porque na pandemia teve um boom dos óleos essenciais, né? Esse incensário não usa óleo essencial. Usa uma matéria-prima mais barata, né? Que é óleo essencial. E também tem toda uma pegada de sustentabilidade. E se relaciona um pouco com alimentos, né? Eu tô entrando agora como pesquisador, porque a gente tem uns projetos, que eu não posso abrir muito, né? O que são os projetos, mas que vai relacionar a minha área ali, né? Que a gente quer tratar de sustentabilidade, aproveitamento de resíduos e tal. Eles trabalham muito com pequenas produções de povos, né, indígenas e tal, para recolher essa matéria-prima para fazer esse incensário. Então, eles têm essa pegada de sustentabilidade, né? De manter a floresta em pé, enfim. E aí, essa é a grande paixão deles. E eu tô levando muita fé nessa empresa. É uma empresa nova, né? O incensário ainda não tá à venda. Que a gente tá eles estão, né? A gente tá no processo de captação de recursos, né? Para desenvolver em larga escala. Mas já tá tudo encaminhado e ano que vem. O lançamento vai ser no ano que vem. Nossa. E aí... Você pode vir aqui lançar aqui. Quanto ao projeto de extensão, a intenção é essa mesmo, né? De estar em comunicação com tudo que tá acontecendo. E aí... Eu que sempre achei que ia ser um professor de uma universidade, né? Lá no início da minha graduação, hoje estou contratado por uma empresa
né? Uma indústria que não necessariamente diretamente é da minha área de alimentos, mas que eu vou usar os meus conhecimentos técnicos, né? Eu vou ser um pesquisador dessa empresa para desenvolver inovação para a empresa. Você falou que o Brasil tá mudando essa tradição de relação entre o meio acadêmico e o mundo do trabalho em si, né? O mercado, mas toda a sua dinâmica, que isso é uma coisa que na Europa já está mais consolidada, né? E aí a gente chega na seguinte questão. Você tá numa etapa da sua jornada, o teu discurso, o teu relato vira uma referência para muitos que também estão cursando seja aqui no Campus Bom Jesus ou em qualquer outro lugar, o curso de Ciência Técnica de Alimentos, e também estão ali de alguma maneira interligados, seja hoje no ensino médio integrado do curso de alimentos, seja no mestrado em Ciência Técnica de Alimentos, Engenharia de Alimentos, todas essas áreas, né? Mas o que você percebeu em meio a essa jornada somente quando saiu de lá? Assim, do IFE e de tudo que você viveu no IFE. Vamos fazer um recorte aqui. O ensino médio e a graduação. Quando você está imerso no momento, você às vezes não percebe. Você já falou aqui algumas coisas que você percebeu depois que saiu, mas o que é muito forte, que você poderia compartilhar com a galera que está vendo e vai depois ouvir a gente também, que você só percebeu quando saiu do IFE, que o IFE te proporcionou. Entende? Você falou várias coisas aqui. Você falou do desenvolvimento como pessoa, você falou da questão da oralidade, que também vai um pouco dos desafios que o meio acadêmico veio. Mas o IFE, a tua experiência no IFE, o que foi marcante ao ponto de falar, nossa, hoje eu percebo. Na época não estava muito evidente, mas... Tô falando isso porque tem muitos que estão imersos no IFE hoje e você escuta muita coisa disso, né? Você é aluno e fala, não, no IFE, assim, tá muito claro como foi sua passada no IFE. É só sair da porta pra fora que você percebe, mas já passou. Você teve, seja oportunidade, seja ganhos. Você tem algum assim ou você já comentou aqui com a gente? Então, é porque assim, quando fala IFE, quando vem o nome IFE pra mim, a primeira coisa que eu penso é no ganho pessoal que eu tive. Em relação, assim, por exemplo... Que envolve o lado profissional, né? Que envolve o lado profissional. Não, assim, na verdade, o lado profissional, claro, né? Eu tive muito ganho profissional, eu aprendi muita coisa. O que eu faço hoje na minha área profissional, tudo eu devo ao IFE, assim. Eu devo à professora Kátia, que foi minha orientadora, de uma vida, assim. A gente até brinca hoje, mãe Kátia, né? Porque foi minha mãe acadêmica. Legal. Porque a Kátia, assim, eu também tive outras orientadoras, como a professora Emily, a professora Lígia, também foram minhas orientadoras. E assim, o que eu aprendi academicamente foi assim, hoje em dia, às vezes eu tô falando sobre uma coisa, dando algum curso, eu lembro, teve uma banca que eu participei de TCC, que eu fui da banca, que eu contei uma história, e na banca tinha uma ex-professora minha, a Marisa. E aí... Que é professora no IFE também. Professora no IFE, E aí eu contei uma história e me deu um estalo assim, eu olhei pra ela e falei, foi você que contou essa história, né, na aula. Aí ela falou assim, nossa, você lembra? Eu falei, eu lembro de muita coisa que eu vivi no IFE, entendeu? Porque foram coisas que realmente nos marcaram, né? Mas, mais do que isso, e se tiver como ser mais do que isso, foi o que, quando eu entrei no ensino médio, principalmente, né? Que foi uma virada na minha vida. Porque, acho que eu vou precisar pesar um pouco o clima, porque eu tava tentando não falar disso, mas vou precisar pesar um pouco o clima. Antes do IFE, antes do ensino médio, eu sofri muito assédio moral numa escola que eu estudava, aqui em Bom Jesus, no ensino fundamental. E aí, por isso que eu tinha dificuldade de falar em público, por isso que eu tinha muita vergonha, sofri muito bullying também nessa escola. Eu não era feliz lá, mas ao mesmo tempo eu não queria sair, porque eu tava muito acostumado com aquela vida. Então eu tinha medo de ir pro IFE e lá ser muito pior. E a primeira semana de IFE foi... Eu falei, caraca, eu tinha que ter vindo antes, sabe? Porque o IFE, o IFE, ele te dá muitas oportunidades. Esse projeto de extensão, por exemplo, vocês estão levando conhecimento e tal, mas para vocês que são bolsistas, isso tá enriquecendo muito, né, a vida acadêmica e pessoal de vocês, porque vocês estão aprendendo, como a gente estava conversando antes, né? Estão aprendendo a falar em público, a conversar com as pessoas, a entrevistar e tal, melhorar a oratória. Então, assim, isso vai ser um ganho não só acadêmico, vai ser um ganho pessoal. Porque vamos supor que você quer sair da área, mas você vai continuar levando a sua oratória que você aprendeu no IFE, entendeu? Então, assim, o meu ganho pessoal foi nesse sentido de eu aprendi a falar em público, eu aprendi a não ter vergonha, eu aprendi a questionar, eu aprendi
eu tinha acesso a psicólogo, eu tinha acesso a pedagogo, eu tinha acesso muito fácil às pessoas. E até hoje é assim no IF, eu sei que é. Eu tinha acesso a médico, eu tinha acesso a nutricionista, enfim, eu tinha acesso a todos os profissionais que estão ali no IF e são contratados de fato para isso, né? E aí você poder ter esse acesso, e hoje em dia, se as pessoas falam mal do IF comigo, eu falo, cara, porque você não conhece o IF, você nunca foi lá. Entendeu? Fica uma semana lá, estuda uma semana lá, sabe? E outra coisa também legal que eu trago comigo do IF é que durante o IF, é porque assim, a nossa vida é uma construção, né? Você é professor de filosofia, você sabe muito mais do que eu, né? Sou bem leigo nesse aspecto, nesse assunto. Mas a nossa vida é uma construção. Hoje em dia, com os meus amigos do ensino médio, a gente conversa, a gente fala assim, nossa, como a gente era racista, como a gente era homofóbico, como a gente era os comentários que a gente fazia, cara, e a gente achava engraçado. Hoje em dia a gente pensa, meu Deus, por que a gente falava aquilo? Mas assim, era uma construção, sabe? A gente fazia o que a gente tinha acesso, o que acontecia ali. Claro que era errado, eu tenho vergonha de ter feito aquilo, sabe? Claro que era errado. Mas era o que, na época, o que a gente tinha acesso de informação. Hoje em dia, a gente morre de vergonha de ter feito aquilo, sabe? E só que, assim, quando eu entrei no IF, que a gente começou a se educar, de fato. Porque antes do IF, na escola que eu estudava, era uma bolha. Era uma coisa, assim, muito normalizada. O assédio moral que eu sofria era normalizado. E hoje em dia, eu, né, queria até falar, assim, para os adolescentes, né, que estão ouvindo, e até mesmo os adultos, assim, assédio moral não pode ser normalizado. Eu chego no doutorado, tratando com adultos, universidade pública, e sofro assédio moral, que aconteceu, e tenho colegas que, né, do doutorado que sofrem assédio moral. Os relatos são muitos. Isso, e é por quê? Muitos. Porque as pessoas estão normalizando assédio moral. Sim. Sabe, assédio moral é assédio, entendeu? Então, assim, pesei um pouco o clima, mas só porque é importante a gente falar é fundamental disso. você falar isso. Tem que ter tolerância zero mesmo. Tolerância zero pra assédio. E assédio não é só assédio sexual, assédio moral, de você bater na mesa, de você impor a sua opinião, isso é assédio moral. Né? Então, você falar que aquela pessoa tá mentindo, sabe? Umas coisas assim que eu sofri e que quando eu cheguei no IF, apesar de todo o processo preconceituoso que eu passei, quando eu cheguei no IF eu comecei, foi ali que começou a minha vida, a aprender. Por quê? Porque a gente tinha acesso a pessoas de vários tipos, né? De várias cores, de vários tipos, de várias classes sociais. Então a gente tinha acesso a não só pessoas de Bom Jesus, de outras regiões daqui da região. Uma diversidade Uma imensa. diversidade, assim, que eu nunca tive acesso, entendeu? Então, assim, foi um aprendizado. E hoje em dia, né, branco, né, sou branco, então eu sou racista, né, a gente procura ser antirracista, mas a gente vem de uma cultura que, né, racista e homofóbica também, né, a gente procura sempre combater isso, mas é um aprendizado, é uma construção, né. Enfim, eu sou branco, eu não posso ficar falando de racismo aqui, né? Mas é uma construção e que a gente sente vergonha do que fez, mas a gente tenta fazer cada vez menos. Então, a minha relação com a educação, independente da minha área acadêmica, ela é essa, entendeu? É poder mostrar para o aluno, porque eu também já fui professor, né? No IF, de substituto. É poder mostrar para o aluno... Quebrar um pouco isso, Quebrar um pouco isso, entendeu? Poder mostrar para o aluno ali a verdade que a gente não é semideus, porque a gente é professor, a gente é semideus. Não, isso não existe. Pelo contrário, nossa responsabilidade é muito maior. Muito maior, até porque estamos lidando com crianças, menores de idade, né? Então, e a gente tá formando opinião, a gente tá formando pessoas... Então, que assim, também estão construindo suas ideias, seus Exatamente. valores, né? Se construindo como ser humano. Duda, a gente tá encaminhando pro finalzinho, gente. Duda, você tem mais alguma pergunta que você queria fazer antes da gente... perguntar se tem muita diferença entre trabalhar dentro da indústria mesmo ou trabalhar com a indústria, mas do lado mais acadêmico. Porque o pessoal que tá no CTA, na indústria de alimentos, né? E do próprio custeio de alimentos, eles às vezes se perguntam, e se eu for para a indústria? Mas tem muita diferença trabalhar com a indústria diretamente do que trabalhar por fora, na parte de mestrado, doutorado, pesquisa, essas coisas? Então, tem diferença. Claro que tem diferença. Assim, eu tenho amigos que trabalham só na indústria, que não, a Cris, por exemplo, ela não fez mestrado. A Cristal, ela trabalha hoje na Chamego, né? Ela, se não me engano, ela é gerente de qualidade lá, ela tá imersa lá, mas ela fez mestrado. Então ela fez mestrado, né, e tá lá hoje.
na indústria. Eu nunca trabalhei na indústria, só na indústria, sem ter feito outra coisa, né? Era mais uma questão ligada a projetos. Mas eu sei que tem diferença pelo que elas me contam, né? De como que é, assim, a relação delas lá. Eu não tenho muita propriedade para falar de chão de fábrica, de indústria, né? Desse mecanismo. Mas, assim, o que eu posso dizer é que não adianta você falar assim, meu perfil não é mestrado porque eu não quero ficar estudando pra sempre. Eu vou fazer mestrado, eu tenho que ficar estudando, tenho que escrever artigo, eu tenho que estudar. Eu vou pra indústria. Quem te disse que na indústria você não tem que estudar? Aí que você tem mesmo, porque você vai ser responsável, por exemplo. Imagina uma pessoa que é responsável por um setor de qualidade. Se ela não entende de BPF, que é Boas Práticas de Fabricação, se ela não entende de legislação, e a legislação ela muda do nada, né? Ela precisa estudar, ela precisa estar sempre estudando. Então, assim, não vai pra indústria achando que eu não preciso estudar, então eu vou pra indústria. É lá que você vai estudar mesmo, de fato. E não é uma coisa só, não. Você vai estudar muita coisa. É muito interessante você falar isso, porque é um processo também de construir ali uma forma de aplicar esse conhecimento que você se desenvolveu no meio acadêmico, né? Porque a indústria ou a empresa, ela tem uma demanda própria. E aí ela te contratou porque ela acredita que você tem o conhecimento que vai permitir aquilo que ela está projetando se tornar, a partir de uma ideia, se tornar um produto, uma prática, enfim. Muito interessante essa proposta inovadora que você está trazendo da sua empresa, da empresa que você está trabalhando, porque uma das coisas que a gente, nesse nosso projeto, tenta fazer é também desconstruir essa justamente relação entre você ter uma formação humana, uma formação cidadã e uma formação técnica. Isso significa que você está sendo preparado para o mundo do trabalho. Então, foi muito importante você falar essa questão da assédio moral, por quê? Porque nós estamos formando técnicos, ou seja, tem toda uma ética embutida, tem toda uma relação de como você vai no mercado de trabalho, como você vai agir, como você vai aplicar isso. Você não está formando apenas pessoas que vão, enfim, tomar suas decisões. São pessoas que vão mexer com a produção de coisas que vão afetar a vida das pessoas. Como você muito bem falou da questão do mundo dos custos de alimentos, da área de alimentos, da responsabilidade que tem, essa coisa toda. Então, quando você traz essa mudança de perspectiva, é muito importante porque alguns estudantes estão fazendo esses cursos, mas não sabem ou não têm uma noção de como isso funciona depois. O que faz com que muitos estejam fazendo o curso, tô falando a partir de relatos de sala de aula, e vão acabar o curso técnico e não querem seguir por aquele viés do curso técnico, porque acreditam que ele não tem paralelo no mundo no mercado de trabalho. Entende? Então tem muita gente fazendo técnica em química querendo fazer alguma coisa, porque se fechou, não é porque querem fazer medicina, direito, não tem nada, mas se fechou totalmente com aquilo que aquela preparação técnica tá fornecendo pra ele. Até o próprio alimentos, né? Tem muita gente que fala, por exemplo, minha irmã faz técnica em alimentos. E tem muita gente que fala, tá, você faz técnica em alimentos, o que é isso? Com o que você vai trabalhar? É muito comum. Profissional de saúde. É muito comum isso, Lucas. Muito comum. É muito comum essa percepção. Você trabalha com o quê? Você vai trabalhar com comida? Você vai fazer gastronomia? É isso? É nutricionista? Eu ouvi muito isso. É nutricionista? E esse tipo de coisa, você combate isso com uma informação mais legítima, uma informação melhor. Você comunicar a essas pessoas os erros de percepção que eles estão tendo do próprio curso. Então, como é que você faz isso? Você traz pessoas como você, por exemplo, que fala de fora da bolha dessa pessoa, né? De um estudante igual a Maria Gabriela. Ela tá... O medo de Maria Eduarda, Maria Gabriela, eu chamo de Duda, Gabi. De você, no caso, o exemplo que você tá dando, muitas pessoas pensam assim. E como ao ouvir você... Peraí, ele tá trazendo um horizonte completamente novo para mim. Isso permite dar a possibilidade desses estudantes repensarem como eles vão lidar com a própria formação técnica deles. Isso tem um impacto que transcende sala de aula. Entende? A gente acredita muito no TalmaCast, que a gente consegue agregar valores para a educação que transcendem a sala de aula. Uma delas peraí, o que é ser um técnico em química mesmo? As possibilidades de trabalhar isso. Por isso que você conversou com a Amanda, não foi? Essa semana. Eu tô louco pra ouvir o episódio, pra ver como é que ela tá falando de fora da bolha. Quando eu falo bolha, eu tô aqui dentro do IF, fazendo ensino médio técnico, e falar desse mundo fora dos portões do IF. Um mundo onde você vai aplicar isso, você vai ganhar o seu capital em cima disso. Então isso que você tá trazendo é extremamente rico para desconstruir esse senso comum, se a gente pode falar, sobre os próprios cursos, né? Cada curso tem uma pessoa, né?
A Amanda saiu de química, mas depois de um tempo foi pra medicina, porque ela já sabia que queria medicina, assim como eu quero medicina, já sei que eu quero isso, mas eu não me fechei pra isso. Tem muita gente que é fechada. Não, eu vou fazer isso. E não quero nunca mais. Tem gente não. que o discurso é muito forte, né? É muito. Até porque gente que, tipo assim, tá dentro do IFE e fala, não, mas eu vou fazer isso porque eu quero fazer aquilo. E acabou. Ah, mas se seguir na área do seu próprio técnico, não, eu nunca mais. Posso só falar mais uma curiosidade, que, pegando esse gancho? Eu tinha colegas do técnico em agroindústria que falavam que nunca mais queriam ver, que não servia pra nada o técnico em agroindústria. E eu sempre fui, no terceiro ano principalmente, aquela pessoa, o CDF da área técnica, né? No médio não, mas da área técnica eu era o CDF. E aí eu falava, gente, olha só, a gente trabalhando aqui com alimentos, é química, muita química e tal, biologia. E aí teve uma questão num vestibular, que não sei se era o UERJ, acho que era o vestibular da UERJ, que a pergunta era, e aí todo mundo o IF fez, né? Todos os terceiros anos, todos os cursos fizeram. E aí a pergunta era, qual o hormônio responsável que está relacionado ao amadurecimento dos frutos? Só quem era técnico em agroindústria sabia responder, que é o etileno. E aí depois todo mundo saiu da prova e tal, não sei o que, aí o pessoal perguntando, e aí, como é que foi a prova? Aquela questão a gente não sabia fazer. A minha turma e as outras turmas de agroindústria sabiam fazer, porque a gente tinha visto um técnico. Então, assim, mesmo que você queira medicina, ou que você queira direito, ou que, né, a área mais de humanas, o seu curso técnico, você fez um Enem, você fez um vestibular, vai cair disciplinas ali que possivelmente você viu no seu curso técnico, principalmente relacionadas à química, biologia, né? É um ganho que você vai utilizar pro resto da vida. E em diversas áreas, e aí você vê muito disso, né? Aqui, uma experiência, eu moro em Bom Jesus, sou de Bom Jesus, então às vezes eu vejo alguns alunos empregados, né? Na indústria local, no mercado local, e aí você vê na prática, alguns deles não estavam com outros planos e aí acabaram tendo como recurso, né? E, poxa, eu sou técnico, então o mercado tem a demanda, eu já consigo me enquadrar ali e conseguir meu capital e conseguir viver. Então isso é uma coisa que me incomoda muito. Uma das coisas que eu falei assim, gente, a gente tem que começar a criar laços comunicativos com o pessoal, com os egressos, para quebrar essa ótica dos atuais estudantes de se fecharem para muitas propriedades dos próprios cursos. E aí quando você se fecha assim, eu acho que a tua trajetória é incrível, porque das aberturas de possibilidades que foram surgindo e você foi pegando, tanto que, né, você fala, não pensei duas vezes. Então, mas isso é um conjunto de fatores. A oportunidade para você também tem que estar aberto a isso. Então, quando você tem discursos, alunos de terceiro ano com um discurso fechado, não quero nunca mais, eu quero... É complicado isso. Ninguém tá falando sobre a questão das escolhas. É a questão do fechamento em relação ao seu próprio entendimento do curso, como um todo. Não é só das disciplinas técnicas. É tudo que você viveu no IFE, tudo que você viveu no Instituto Técnico que trouxe esses ganhos. Vicky, a gente quer trazer uma lembrancinha pra você desse momento. Vicky nos ajuda, Vicky tá nos ajudando pra caramba. Ela até falou que vai começar a cobrar esse tipo de serviço. É uma lembrancinha, uma cortesia da DKL Canecas, que é uma grande parceira nossa. Obrigado. Que é a canequinha do TalmaCast. A DKL é uma grande parceira das nossas iniciativas aqui no Eu tenho uma amiga que trabalha lá, a Yane. Ah, que legal. E é incrível as canecas, a gente tá com elas aqui. Obrigado. É um prazer agradecer você por você ter dado esse sim, compartilhado tanta coisa, assim, minha cabeça tá borbulhando aqui, mas se a gente continuar conversando vai ser 3 horas. Eu falei que eu falo muito, né? Não, mas é importante ter esse gostinho para que você volte então para contar outros aspectos da tua trajetória. Foi um prazer imenso conhecer a sua história, Lucas. Realmente. Não tem nem outras palavras, é realmente muito bom estar aqui com você. Eu que já te conhecia pelo IFE, né? Porque falando que agora ele me deu um mini curso na mostra, então tem a oportunidade de estar aqui de novo para ele falar de outras partes da carreira dele. É muito bom estar aqui com você. É um prazer você ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Eu que agradeço. Como eu disse no início, o IFE chamando, eu tô aqui. Obrigado. Ah, perfeito. A gente vai chamar de novo. E você que aí nos assistiu ou nos ouviu até agora e quer dar mais uma olhadinha em outras conversas como essa, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube e também no Spotify TalmaCast, porque nós somos o hub de podcasts, nós temos 8 linhas temáticas, tá bom, gente? É isso, pessoal. Até a próxima, gente.
Ah, é? Segue aí. Isso, Duda. Pra gente Nossa, eu bater sempre nossa esqueço. meta, né, Rafael? Tem a meta, a gente tem uma meta de inscritos pra dezembro, Duda. Fala um pouco, faz esse merchan aí. Ah, a gente tá com a nossa parte do YouTube agora, sendo bastante marketizada, né? Então deixa o like, segue aí a gente quer bater essa meta. E pra você ver outros tipos de conteúdo que são muito bons, não só do IF pro Mundo, mas as outras linhas temáticas que a gente tem. Isso aí, gente. Se inscreva, assine as notificações e agradecer o Pod Studios também, ao Jean, o Santo, toda a equipe, por permitir que a gente faça o TalmaCast aqui. Pessoal, é isso. Até a próxima. Aceite um grande amor. Sofro demais. Aceite um grande amor. Você ouviu o TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.